Na vida fazemos escolhas e cada um tem as suas. E eu tenho as minhas, evidentemente. Nesse debate, nesse proselitismo entre qual governo gastou mais, qual governo gastou menos, e etc e tal, eu fico com o governo atual. O governo passado, é verdade, gastou menos, mas o que gastou, gastou de modo totalmente errado. Em parte, quase na sua totalidade, beneficiando apenas milionários. Ou seja, um governo exclusivo de bilionários, de milionários, de ricos. E o governo atual governa para todos. Essa é a minha opinião, essa é a minha preferência. Você tem a sua? Não tem problema. Então vamos lá. É fato que o governo atual aumentou gastos e o déficit aumentou. Mas não foi tanto assim quanto diz. Porque no governo anterior, nós temos que lembrar, houve a venda da Telebrás, que deu uma inflada ali, né? Que meio que superficialmente melhorou as contas, o que teria superávit que é artificial, porque teve a PEC dos precatórios. E lembrando que a PEC dos precatórios, ela permitiu esse aumento de gastos. O aumento de gastos que o governo atual fez, então já veio de lá. Mas não é culpa do governo anterior, não. Ou seja, a gente tem que falar o que é, o que tem de ruim. E tem gente que só considera que tem coisas ruins, ninguém não considera que houve nada de melhora, direito também, respeito. É culpa do atual governo. E se houve melhora, como eu considero que houve, é responsabilidade dele também. Então, portanto, nessa questão, vamos usar ali a regra Confúcio. Essa regra não seria para criar confusão, né, gente? Seria para explicar. Então, vamos explicar. Houve aumento de gastos, isso é verdade. Mas programas sociais foram retomados e novos foram criados. Por exemplo, o pé de meia, que eu sei que vocês são contra, etc. Tem todo o direito de ser. Por quê? Porque são pessoas que não gostam que os pobres melhorem de vida. E aí ficam chateados. Acham ruim. Não tem problema. Tudo bem. Né? De resto, eu posso dizer que preconceito a pobre, exclusivamente, ele não está tipificado em lei como crime, né? A depender de como se faz essa discriminação, a pessoa pode ser enquadrada ali numa injúria, mas tipificado não tem. Então é por isso que tem esse preconceito a pobre no país. E se tem alguém que faz minimamente para os pobres, essa pessoa é massacrada, né? Isso é um fato. E diga-se de passagem, o atual governo faz o mínimo do mínimo. Porque o anterior não fazia nada. O atual faz o mínimo do mínimo e já recebe isso. Porque é também um governo que trabalha mais para os milionários e, sobretudo, para os bilionários. Porque vamos lá, você trabalhador paga 27,5% de imposto de renda, certo? Você que ganha um pouquinho mais aí, é verdade que houve isenção para quem ganha até 5 mil, etc e tal. Mas vem cá, e quem recebe dividendo, que recebe milhões e milhões mesmo, paga só 10%. Apenas 10%. Só isso. Certo? Por que digo só isso? Porque 10%, no meu entendimento, e me parece lógico, é menos do que 27,5%. Ok? Mas a empresa já pagou o imposto. A empresa já pagou o imposto. Eu já disse em outro vídeo e repito aqui, né? É bem provável que o custo desses impostos seja transferido para os produtos e é realmente os mais pobres quem pagam essa conta também. São eles que pagam essa conta também. São eles, somos nós, né? Eu sou pobre, eu estou nessa categoria, né? Então essa é a questão. E quando a gente fala de milionário, é milionário mesmo.
Porque, veja, se existe uma isenção para quem recebe até 5 mil de salário, eu acho que valeria também para o pequeno empresário, né? Então imagina que você tem aí uma pequena empresa aí, sei lá, uma oficina mecânica, e você tem um sócio, você, seu irmão, são dois irmãos, etc e tal. Como que vocês recebem o salário de vocês no final do mês? Na prática acaba sendo dividendos, não? Eu não sei. Como que é? Funciona como uma grande empresa, vocês são sócios. Porque a divisão do lucro nada mais é que o dividendos, não é? Como funciona isso? Ou cada um tem um salário fixo no final do mês? Então eu entendo que quem recebe quantia pequena aí, sei lá, precisa estipular aí um valor, também deveria ter isenção. Porque nós temos que lembrar que quando a gente fala de empresa, de empregadores e etc e tal, nós temos que lembrar que existem pequenos também. E às vezes a gente esquece. E esses pequenos entram na categoria, apesar de não poder ser chamado de pobre, etc e tal, entra na mesma categoria. Entra na mesma categoria, que sofre muito. Que no fim das contas acaba pagando mais imposto do que quem é rico. E sabe por que que paga? Porque não consegue fazer lobby. Então imagina você, dono de uma oficina de prestação de serviço, né, você que tem ali uma padaria, né? E aí você tem uma renda, comparado com o trabalhador assalariado, muito acima, padrão de vida muito acima. Mas você não pode fazer lobby. Você não pode ir lá a Brasília para disputar. Como, por exemplo, empresas estrangeiras, né? Vamos ser sinceros. E aí, quando a gente fala do governo atual e as pessoas acham que eu sou, olha só, ele é petista, ele é lulista. Então vamos lá aos fatos. A grande maioria dos meus seguidores, eu acredito que seja, talvez não goste do que eu vou falar agora. Mas o atual governo concede inúmeras isenções aí para empresas milionárias, né? E vamos ser sinceros. Para empresas, né, que sua grande maioria é de origem chinesa, eu não estou dizendo que não deva receber investimento de qualquer país que seja. Todo investimento ele é bem-vindo. Mas a armadilha está ali na isenção de impostos. Porque aí vamos montar uma montadora aqui no país, independente da origem. Aí eu quero isenção de imposto. E o governo vai lá e libera milhões e milhões de dólares, porque, né, como o dólar moeda que comanda o mundo, vem de dólares. Isenta para essas empresas. Vocês perceberam que na prática, o Brasil agora não está tendo mais, entre aspas, fábrica de automóveis? Porque até nem se usa mais o nome fábrica do que concerne automóveis. Montadoras. Por quê? Porque a montadora ela pega as peças de fornecedor e monta o automóvel. Mas é bom saber que uma montadora, de algum modo, ela acaba sendo uma fábrica também. Sabe por quê? Porque ela pega peças fabricadas. Acontece que o Brasil está realmente tendo quase que exclusivamente montadoras, e se seguirmos por esse caminho, nós teremos somente montadoras. Porque os veículos vêm praticamente pronto. Em grande parte, na sua maioria, quase totalidade, da China. E aí são montadas aqui no Brasil. E você vê no vidro traseiro a inscrição fabricado no Brasil. E as pessoas às vezes acreditam. Vem cá, o governo militar fez horrores.
fez algo que atrapalhou a nossa tecnologia, o avanço da nossa indústria. Então vamos lá. Trazer aqui o contexto. Quando o Fernando Collor assumiu a presidência, playboy que morava na Europa e veio para ser presidente do Brasil, ele chegou na presidência e simplesmente ele assustou, porque claro, ele era acostumado, né, com o mercado europeu, e ele disse: nós não temos carros, nós temos carroça, vamos abrir as importações, vamos permitir veículos importados. Por quê? Porque desde o governo Geisel, né, decreto do governo Geisel, não poderia entrar veículos, produtos importados no Brasil. Com isso fortaleceu a indústria. Nós tivemos indústria aqui, né? Vamos falar aqui, eu diria que a mais famosa, a Freios Vargas, que era do setor de autopeças. Ela só foi possível graças a essa proteção que o governo militar deu. E aí o pessoal da direita, mas nós somos a favor do livre comércio. É verdade? Vocês acham que os Estados Unidos têm livre comércio? Lá eles têm proteção. O governo militar colocou aqui. E veja que o governo militar ele era aliado dos Estados Unidos. E não teve nenhum problema. Os Estados Unidos aceitou perfeitamente. É claro que isso trouxe um atraso para a indústria, mas deu condições para que a gente tivéssemos ali na indústria nacional. Tinha veículos desenvolvidos exclusivamente para o mercado brasileiro. O exemplo mais clássico é a Brasília, que inclusive, ou o Brasília, tem essa classificação, essa questão de dizer que é a Brasília ou o Brasília, né? Que foi desenvolvida. E isso foi graças ao incentivo ali do governo militar ali. A proteção que o governo militar deu. Mas agora não, agora nós estamos tendo o contrário. Então, do jeito que está havendo, e isso é responsabilidade do governo atual, de incentivar montadoras apenas aqui no Brasil, eu imagino que nós vamos ter, no máximo, no futuro, montadoras de automóveis. Né? Aqui para finalizar, e o vídeo já ficou longo, faz tempo que eu não faço os vídeos longos assim, né? Para finalizar, existe ali um feitiço, né, da extrema-direita sobre o Paraguai. E olha que interessante. Veja que interessante. E agora aqui, o pessoal da extrema-direita fala, você viu que nós temos razão? Pois é. Não é segredo para ninguém que o Paraguai não tem nenhuma montadora. Montadora de automóvel não tem, né? Tem. Mas se a gente disser que quase que tem fábrica de automóveis lá. Claro, gente, não é no sentido literal. Por que eu digo que quase que tem fábrica? Porque o setor de autopeças deles é muito forte. E vende para quem? Para o Brasil. É o maior mercado consumidor. Uma briga no governo brasileiro com o governo paraguai, que romper com aquele governo, que a gente não comprar nada deles, o Brasil vai sofrer pouco. Tem gente que diz que é muito, eu digo que é pouco. É pouco até porque agora com essa questão da invasão chinesa, sofre pouco. Mas o Paraguai praticamente quebra. Praticamente quebra porque é um país encravado, ele depende do Uruguai e da Argentina para exportar, né? Para o Brasil não, é fronteira seca. E o Brasil é o principal consumidor dos produtos do Paraguai. Né? Lá tem indústria forte de autopeças. Ao contrário daqui. Se continuar como está, nós teremos montadoras aqui e fábrica no Paraguai. Olha só que absurdo. Isso é culpa desse governo atual. O governo atual que eu fico com ele e não com a anterior. Certo? E o que pretende vir para substituir, na minha opinião, parece ser muito pior. Então, forte abraço a todos vocês aí. Peço que se inscrevam no canal. Se você conseguiu ficar até aqui, né, gente? Nós estamos sem tempo. Assistir um vídeo de praticamente 15 minutos é quase impossível. Peço que se inscrevam no canal e ative as notificações e dê aquele like no vídeo. Forte abraço e até o próximo
vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.